3 senadores acionaram na última quinta-feira a direção do Senado para tentar anular a votação da CPI do crime organizado, que rejeitou o relatório final de Alessandro Vieira. Magno Malta, Eduardo Girão e Marcos Duval questionam em recurso enviado ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre, manobras de lideranças partidárias que resultaram em mudanças na composição do colegiado no dia da votação. Quem traz os detalhes é a repórter Camila Xavier. Oi, Camila, muito boa tarde. Conta pra gente. Reviravolta nessa história, né? Acabou que não teve fim. Boa tarde, Neila. Pois é, a gente tem acompanhado isso nessas CPIs, CPMIs, né? Acabam terminando com um resultado que não é esperado e aí os parlamentares, claro, tentam utilizar os recursos à disposição deles para salvar o relatório da comissão. No caso, o relatório do Alessandro Vieira, como você disse, foi rejeitado por 6-4, e isso se deu por conta de uma manobra das lideranças partidárias para garantir, então, a rejeição desse relatório. O que eles fizeram? As lideranças substituíram 3 parlamentares por outros para que garantissem, então, a rejeição desse relatório. A Soraya Tronic, do PSB de Mato Grosso do Sul, entrou no lugar de Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. A Beto Faro, do PT do Pará, entrou no lugar de Sérgio Moro, do PL do Paraná. E a Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, entrou no lugar, então, de Marcos Duval, do Avante do Espírito Santo. Essas foram as substituições feitas que permitiram, então, esse resultado da votação. E aí, o que os parlamentares, então, os senadores que entraram com esse recurso alegam? Eles alegam que essa manobra foi utilizada de forma a violar a legalidade, a legitimidade, comprometeram a legitimidade dessa votação, do que se podia utilizar, né? E também violaram o princípio da proporcionalidade partidária dentro da CPI. Por isso, eles recorrem, então, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para garantir, então, a anulação dessa votação e ser convocada uma nova votação, uma nova deliberação sobre esse relatório de Alessandro Vieira. Eu lembro aqui, Neila, que esse relatório repercutiu bastante e por que ele acabou causando, né, tanta mobilização e tanta essa estratégia utilizada pelos parlamentares, pelas lideranças parlamentares. Porque ele propôs, o Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, propôs nesse relatório o indiciamento, né, de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, que foram André Mendonça, eles propuseram o indiciamento de Gilmar Mendes, propuseram também o indiciamento de Alexandre de Moraes e de Dias Toffoli. E além do PGR, Paulo Gonet. Por conta dessas sugestões de indiciamento, foi, então, rejeitado esse relatório. Ele foi um relatório que as lideranças disseram que não foi construído em consenso, por isso eles acabaram utilizando esse recurso e rejeitaram. E agora a gente aguarda, então, o posicionamento do presidente do Senado Federal sobre esse recurso, esse mecanismo, né, utilizado pelos senadores para tentar, então, reverter o resultado dessa comissão. Eu volto com você, Neila. Camila, em algum momento o Davi Alcolumbre chegou a falar desse assunto, porque o que a gente viu foi o contrário, né? Vimos Davi Alcolumbre no evento do Palácio do Planalto, na posse do ministro Zé Guimarães, falando o contrário, né? Falando sobre utilizar desses momentos como da CPI para fazer críticas aos poderes. Ele acabou dizendo exatamente o contrário. Então, pelo que eu estou vendo, não vai ser da boca do Davi Alcolumbre, não vai ser dele que vão conseguir essa anulação, né? Davi Alcolumbre não chegou a falar sobre isso, certo? Pois é, Neila, não chegou a falar de forma, né, em on, como a gente diz, na frente das câmeras. Isso porque ele vem tentando se descolar bastante dessa questão, né, dessas CPIs, dessas comissões, já que ele discorda completamente desses trabalhos durante ano eleitoral. Ele acha que serve muito como uma vitrine para os parlamentares, que eles utilizam esses espaços, esses momentos para se promover
politicamente, eleitoralmente. Então, por isso, a gente viu Davi Alcolumbre se descolando bastante desses assuntos da CPI, rejeitou também a prorrogação dos trabalhos, tanto da CPI, do crime organizado, quanto da CPMI do INSS, isso porque ele, como eu disse, discorda, né, desse tipo de trabalho durante ano eleitoral. Então, nós realmente não vimos Davi Alcolumbre se manifestando aí de forma explícita sobre esses trabalhos, sobre essa CPI. Mandou recados, sim, em seu discurso, mas a expectativa é que ele acabe não deliberando sobre esse pedido, já que ele discorda, né, dos trabalhos e acabou sendo uma deliberação que aconteceu dentro da comissão e agora o objetivo foi atingido, o objetivo de Davi Alcolumbre, né? Os trabalhos foram encerrados e agora o espaço está aberto para se tocar outros assuntos durante esse ano eleitoral, Neila. Bem, Camila Xavier, muito obrigada pelas informações. Bom, e a gente conversa